Olá, eu sou a Tatiana e logo ali atrás das câmeras, produzindo esse vídeo, está o meu marido, Christian. Nós já nos apresentamos no primeiro vídeo e hoje a gente quer entrar mais profundamente na questão da educação sexual bíblica para crianças e adolescentes. E neste vídeo a gente vai estar falando um pouquinho do porquê fazer educação sexual com os filhos. A primeira razão que nós vemos bíblica para fazer a educação sexual com os filhos é a questão que Deus criou o ser humano, inclusive os nossos filhos, como seres sexuais. Né? Desde da fecundação já é definido se aquele bebê vai ser um menino, ou será uma menina, uma mulher um dia. Então, Deus nos criou como seres sexuais. Nós vemos lá no Jardim do Éden a criação do ser humano em Gênesis 1:27. Fala assim: Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, nós vemos que desde do Jardim do Éden, Deus criou homem e mulher. Os seres humanos todos são feitos à imagem e semelhança de Deus, mas existe uma distinção entre homens e mulheres, tanto nos órgãos sexuais, nos órgãos do aparelho reprodutivo, como na questão hormonal, nos cromossomos, na questão de pensamento, muitas vezes, de forma de agir. Então, são características que Deus separou, a humanidade em homem e mulher. Então, nós somos seres que Deus nos criou como seres sexuais, e não há nada de errado nisso. O fato dos nossos filhos serem seres sexuais, porque foi assim que Deus criou. É algo bom, vindo de Deus. Deus criou o homem e a mulher, Deus criou o casamento, Deus criou a família, Deus criou o relacionamento sexual entre marido e mulher no casamento como algo bom, e não há nada de errado nisso. Então, nossos filhos são seres sexuais, É por isso que a gente precisa ensinar eles sobre sexualidade. A segunda razão é porque, biblicamente, a responsabilidade de ensinar os nossos filhos é nossa, dos pais. Nós temos que ensinar porque a Bíblia ordena essa primeira responsabilidade aos pais. Vários textos bíblicos, Lá de Deuteronômio, por exemplo, ensina o teu filho diligentemente, de dia e de noite, quando se levantar e se deitar, à mesa, ao caminho. Então, essa responsabilidade é dos pais, não é da escola e nem da igreja. A igreja pode contribuir, a escola é um local ali que eles vão aprender matérias como matemática, ciências, mas a educação sexual, do ponto de vista bíblico, deve ser feita pelos pais, porque é a ordenança de Deus, e também porque é importante que os nossos filhos saibam que eles podem conversar conosco sobre todo o assunto, que nós somos as pessoas, as referências que eles devem procurar quando eles entrarem na puberdade, tiverem dúvidas, questionamentos, quando eles se sentirem constrangidos com alguma coisa, ou não souberem ou entenderem alguma coisa, porque se eles não procurarem a nós, os pais, aonde eles vão buscar respostas? Nos amigos, que muitas vezes vão dar uma resposta errada, porque eles mesmos estão passando por uma fase de mudança, talvez na internet, que vai surgir milhões de opiniões ali e dificilmente uma opinião bíblica. Não, nós temos que ser aqueles que têm canal aberto de comunicação com os nossos filhos. E a questão da vergonha é uma questão cultural, eu diria. Porque, na verdade, Deus não criou o relacionamento sexual como algo vergonhoso. Então, da mesma forma como a gente ensina os nossos filhos sobre outras coisas, como escovar os dentes, como ter higiene pessoal, como se comportar em público, como comer com educação, a gente também deve ensinar sobre educação sexual, sobre o nome dos órgãos. Não tem nada de vergonhoso nisso. Então, a vergonha vem por causa do pecado. O inimigo tenta distorcer tudo que Deus criou, ele quer se apropriar do relacionamento sexual e gerar uma confusão. Então, a gente tem essa vergonha porque a gente vem com essa bagagem, muitas vezes do passado, mas na verdade não existe nada vergonhoso em nós ensinarmos os nossos filhos sobre relacionamento sexual do ponto de vista bíblico, com tranquilidade, com amor, com sabedoria, da forma apropriada, na idade apropriada. E a terceira razão que a gente deve ensinar aos nossos filhos é porque nós vivemos num mundo que é altamente sexualizado. Um mundo que em todos os lugares que a gente vai, passear no shopping, no mercado, muitas vezes vão ter fotos de mulheres vestidas de uma forma
não apropriada, de homens, né? Eles vão estar andando na rua, eles vão cruzar com circunstâncias, às vezes que eles vão fazer perguntas a respeito daquelas circunstâncias, de um homem que está vestido de mulher. Então, a gente vive num mundo, isso sem contar algo que é talvez, né, o maior perigo, entre os aspas, desses dias, que é o celular, né? O telefone celular, o computador, que ali pornografia é distribuída de uma forma assim assustadora. A gente olha pesquisas e vê cada vez mais cedo as crianças confessam que já viram pornografia ou que veem constantemente, né, frequentemente pornografia. Então, muitas vezes, de uma forma sem querer, atropelada, tá assistindo um vídeo em algum lugar, tá jogando um joguinho e de repente surge alguma coisa ali, a criança começa a assistir, se interessa, ou até propositadamente, né, de procurar ali palavras, né, chaves e ver pornografia. Então a gente vive num mundo sexualizado. Se a gente não conversar com os nossos filhos, a gente vai estar deixando eles navegar algo que é muito sério e muito bonito, que é o relacionamento familiar, um relacionamento entre marido e mulher, né, o crescimento da puberdade, sozinhos, abandonados. Então, a gente como pais, por exemplo, se você tem uma piscina em casa, no teu quintal, ou se você vai num clube ou na praia, você nunca deixaria uma criança que não sabe nadar nadando sozinho, pular na piscina sozinho, porque você sabe que aquilo ali vai gerar um afogamento e vai gerar morte, né? Você não daria a chave do carro para uma criança de 12, 13 anos ou mesmo um adulto que nunca dirigiu e fala, não, vai lá para a escola sozinho, tá aqui a chave do carro. Se você nunca dirigiu com ele, se você nunca ensinou as leis de trânsito, se você nunca ensinou ali como trocar marcha, né, o cuidado que ele precisa ter. Por quê? Porque um carro é algo bom, né, algo que vai dar liberdade, que vai facilitar a vida da pessoa ir, voltar para o trabalho, vai abrir mais portas, mas um carro precisa haver uma responsabilidade, ele precisa ser usado da forma correta. E é assim com o relacionamento sexual, é algo bom que Deus criou, mas os nossos filhos precisam ser ensinados. Quando que o relacionamento sexual é bom? É dentro do casamento, da forma que Deus estabeleceu. E muitas outras questões que hoje em dia afligem os jovens e os adolescentes, né? Mas a gente entende que não é fácil começar, às vezes, essa conversa por causa que nós mesmos, muitas vezes, a gente vem de uma adolescência, de uma vida jovem e adulta, que a gente cometeu erros, né, na vida sexual, uma vida de pecado, ou mesmo que a gente veio com essa carga de vergonha, pensando que era algo que não se pode falar, que é vergonhoso, né? E não por mal, mas às vezes os nossos pais não aprenderam e também não puderam ensinar a gente vem com essa carga. Então, mas a gente pode, a palavra de Deus ensina, né, renovar a nossa mente, ver de uma forma diferente. E a gente pode ver que a educação sexual bíblica na vida dos nossos filhos é algo importantíssimo. É como uma armadura que vai proteger eles de más escolhas, de gravidez precoce, de pornografia, de tomar decisões que de repente eles vão se arrepender depois, simplesmente por não saber, né? E a questão é, os nossos filhos vão aprender sobre sexualidade. A questão não é se eles vão aprender, eles vão aprender, porque eles são seres sexuais, porque nós vivemos no mundo sexualizado, né? Porque eles conversam com amigos, claro que a gente tenta proteger o máximo, a gente não deve expor os nossos filhos dentro de casa a filmes, novelas que têm conteúdos sexuais. Claro que existe uma proteção que a gente deve dar aos nossos filhos e guardar a inocência deles, sim. Mas a educação sexual bíblica não rouba a inocência das crianças. O que rouba é eles serem expostos à pornografia, é eles ouvirem de sexo dos amigos, que mostram, de repente, coisas inapropriadas no celular, no computador, numa revista. Isso é o que rouba a inocência da criança. Então existe a proteção, mas existe também a questão da educação. Por quê? Porque eles vão aprender sobre relacionamento sexual, eles vão ver alguma coisa, eles vão ter dúvidas naturais de criança, e a gente passou por isso com um dos nossos filhos, que ele tinha aí 7, 8 anos, eu não lembro direito, e ele chegou para mim um dia e perguntou, mamãe, como que o bebê vai parar dentro da barriga de uma mulher? Como que acontece isso? E eu na hora fui pega meio de surpresa e eu falei, filho, a gente vai conversar sobre isso num outro momento, tá? A mamãe vai conversar com você sobre isso num outro momento.
e eu não sabia o que responder ali na hora, né? Estava dirigindo, se eu não me engano, e eu peguei e falei isso para ele porque eu sabia que eu não deveria mentir para ele, né? Eu não sabia muito bem como ter a conversa com ele, mas eu sabia que eu não deveria mentir. E eu comentei com meu esposo, e o meu esposo falou, não, a gente vai começar a educação sexual, então vai contar para ele, se ele tá com essas dúvidas, né, da forma apropriada para a idade dele. E a gente foi procurar material ali para conversar com ele e tal, e passaram poucos dias, ele voltou da escolinha que ele estava na época, e ele falou, a gente estava lá na biblioteca da escola e tinha um livrinho que falava como o bebê cresce dentro da barriga da mamãe e tudo mais, como ele vai ficando maior, mas o livrinho não falava como ele vai parar lá, mas isso eu ainda vou descobrir. E quando ele falou isso pra gente, né, a gente falou, uau! Ele realmente vai aprender sobre sexualidade, mas de quem ele vai aprender? Então a gente percebeu ali, foi como assim, um alerta, né, até de Deus, que a gente tinha que tratar esses assuntos com os nossos filhos, que a gente tinha que responder as dúvidas, os questionamentos deles, porque era bom que eles estavam perguntando pra gente, era um sinal de confiança. E se a gente fechasse aquele canal, simplesmente ignorasse, ou ficasse, né, totalmente assim, tímido, não respondesse ou mentisse para eles, eles iam buscar em outras fontes. Então a gente conversou, explicou direitinho, né, dentro da idade dele, e procurou manter esse canal de comunicação aberto. Mas, né, chegou a fase aí que, né, eles foram crescendo, chegando na pré-adolescência, e a gente percebeu que a gente precisava se aprofundar nesses assuntos. Porque educação sexual não é apenas falar para a criança como que o óvulo, né, a sementinha ali, fecunda o óvulo e um bebê é gerado no ventre da mamãe. A gente precisa ir mais além disso, né? Conforme as crianças vão crescendo, as dúvidas vão ficando maiores e a gente precisa ensiná-los verdadeiramente. Porque eles ouvem na escola, eles ouvem crianças conversando, né? Já vi crianças pequenas aí de 9, 8, 10 anos chamando o outro, né, de palavras tipo gay, falando, are you gay? Você é gay? Então, o que significa isso? Significa que as crianças vão ter essa dúvida natural e elas vão ouvir coisas. Então, a gente precisa se aprofundar. E quando a gente foi se aprofundar nesse assunto, a gente achou muito material bacana e tudo mais, a gente vive fora do país, então, né, do Brasil, tinha alguns recursos legais, mas a gente achou muitas coisas assim picadinhas, né, separadas. Umas que falavam sobre alguma pornografia, outras que falavam como conversar com a criança sobre a questão da sexualidade. Nós não achamos nada assim completo que cobrisse vários assuntos. E aí veio a ideia, por que a gente não desenvolve um material para nós, para os nossos filhos, e quem sabe um dia que vai poder ajudar outros pais também falando da sexualidade. E foi aí que nasceu a apostila Educação Sexual Bíblica para Crianças e Adolescentes. Então foi desse desejo de poder ter uma conversa com os nossos filhos e de poder mostrar ali para eles da forma bíblica, desde o começo de todas as coisas, desde a criação do homem e da mulher, como Deus é bom e a gente pode confiar nele, se ele tem um plano para a humanidade, né, do relacionamento sexual dentro do casamento, a gente pode confiar nele, que esse plano é bom, né? Falando sobre o casamento, como Deus vê o casamento como algo honroso, algo digno, como está na palavra de Deus, em Hebreus, a gente pode ver em Hebreus 13, versículo 4, honre o casamento e mantenham pura união conjugal. Então, como é algo digno de honra, e a gente, nessa apostila, né, pode falar sobre puberdade, sobre a questão do crescimento, que a adolescência, a puberdade, esse mito de que a adolescência é algo ruim, ou que adolescente dá muito trabalho, ou, nossa, que fase! Isso tudo é falta de entendimento, às vezes, dos pais, porque tudo que Deus fez é perfeito. E Deus fez a adolescência como uma fase natural de transição da vida infantil para a vida adulta. É um crescimento que acontece gradualmente. Então a gente fala na apostila que isso não é vergonhoso, que o desenvolvimento do corpo, os pelos, né, o desenvolvimento dos órgãos sexuais, do seio, a menstruação não é algo vergonhoso, é algo que deve ser respeitado, né? Então a gente teve a oportunidade de desenvolver esse material que cobre tudo isso, que fala sobre a questão de pornografia, de abuso sexual, sobre a questão do respeito, que as pessoas têm que respeitar quando eles falam não, eu não quero isso, eu não gosto disso, né? Eu não permito que você faça isso, né?
né? A gente desenvolveu ali falando sobre o perigo de enviar questões de mensagens de texto com fotos nuas, fotos comprometedoras, íntimas, ou até conversinhas, porque isso a criança depois, o adolescente, a criança depois que enviou uma foto, mesmo que ela venha deletar, a outra pessoa pode ter salvado, feito download, e ela perde o controle do que aconteceu com aquilo. Então a gente fala sobre o namoro, tudo de uma forma o quê? Tranquila, né? Positiva, porque amorosa, é assim que o Senhor quer. E claro que a gente trata das consequências do pecado também na vida sexual, que há consequências, né? E as consequências são tristes muitas vezes. Então é por isso que Deus quer nos proteger, mostrando pra gente como que o relacionamento sexual deve ser, né? Então é uma proteção de Deus. E a gente como pais, como eu falei, às vezes muitos de nós, inclusive eu, meu esposo, viemos de um passado de pecado, por não estar andando com Jesus ou por não conhecer Jesus, né? Mas Deus nos resgatou e nos dá uma oportunidade de ensinar diferente para os nossos filhos, para que eles tenham escolhas diferentes. Então, quando a gente tirou esse tempo para estudar com os nossos filhos, o que aconteceu? A gente viu que foi transformador, né? O canal de comunicação, a preparação que a gente pôde dar para eles, né? Até em situações que às vezes a gente sai e está numa situação na rua ou assistindo alguma coisa na TV, por mais que a gente tenha muito cuidado com isso e aparece uma determinada situação, eles mesmos já têm um alerta, ó, mamãe, tá mostrando isso, ó, papai tá mostrando isso. Então a gente viu como isso tudo é importante, né? Então realmente a questão de ensinar os nossos filhos sobre a questão da sexualidade é algo fundamental na vida deles. Eu diria assim que é muito perigoso e até cruel deixar os nossos filhos viverem nesse mundo, da forma como este mundo está, da forma como tantos valores são invertidos, da forma como tantas coisas são apregoadas, né, ensinadas para eles pelas os influencers da internet, pelo youtuber de sucesso, pelas novelas, pelos filmes, né, de uma forma tão deturpada, e nós como pais permitirmos que os nossos filhos naveguem pela vida sem prepará-los, sem dar o conhecimento verdadeiro, o conhecimento bíblico que vai os livrar, né, da destruição, porque a Bíblia fala que meu povo perece por falta de conhecimento. Então assim seria até mais do que negligência, seria até crueldade da nossa parte, né, permitir que o nosso medo de conversar com os filhos sobre esse assunto, ou a vergonha, ou até as distrações do dia a dia, né, não nos deixe conversar, nos impeça de fazer essa educação sexual. Então a nossa intenção com essa apostila foi realmente, né, ajudar os pais, porque a gente sabe como é difícil. E às vezes porque a gente não aprendeu da forma correta, muitos de nós, né? Graças a Deus por aqueles que aprenderam da forma correta, mas muitos não. E esse trabalho foi um trabalho que a gente fez assim com muito carinho, né? Levou mais de ano, com certeza, todo o processo dele, porque a gente primeiro escreveu ali baseado na Bíblia e nós depois tivemos, né, várias pessoas envolvidas, porque a gente queria ter certeza que era um material bíblico, que era um material cientificamente, psicologicamente correto. Então nós tivemos envolvimento de médico, de psicólogas que são, né, especialistas em crianças e adolescentes, uma psicóloga que trabalha na área de prevenção de abuso sexual e também com vítimas de abuso sexual, né, revisão pastoral, diagramação, tudo isso para que esse material pudesse abençoar as famílias. Então o que eu deixo para vocês nesse primeiro momento é que ensinar os nossos filhos sobre sexualidade é algo extremamente necessário. Se a gente não ensinar para eles, eles vão aprender de outras fontes e vão aprender de uma forma errada, né? E que uma vida sexual abençoada, uma sexualidade abençoada começa desde a infância, na forma como nós ensinamos os nossos filhos sobre o relacionamento sexual, nas escolhas que eles fazem durante a pré-adolescência e adolescência. Isso tudo vai contribuir para lá no futuro eles terem uma visão correta do relacionamento sexual, do casamento, né? E poupar eles de sofrimentos à toa.
sem necessidade. Claro que eles correm o risco de errar, mesmo a gente ensinando eles, mesmo a gente conversando, porque nós vivemos num mundo pecaminoso, né? Nós somos tentados, mas quando a gente ensina os nossos filhos, é uma proteção extra, é algo que a gente está dando o conhecimento necessário ali e a gente cerca isso com oração, né? Pedindo ao Espírito Santo que lembre eles das coisas que a gente os ensinou, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo vai lembrar das coisas da palavra de Deus. Então, é algo que a gente faz com amor, porque amamos os nossos filhos. Então, eu posso te dizer, né, nesse vídeo que é por que ensinar os nossos filhos sobre sexualidade? Porque não tem outro caminho, né? A gente precisa fazer isso e é algo abençoado por Deus, não é algo difícil, é algo, claro, que vai ter os desafios, mas é algo que é possível fazer. A gente fez com os nossos 3 filhos aqui, em diferentes faixas etárias, né, nas diferentes linguagens deles, e é possível, é algo que eles, natural, se a gente aproxima esse assunto com eles de uma forma natural, também vai ser natural para eles. Claro que tem momentos que são constrangedores, que a gente vai ter que falar sobre coisas difíceis, mas Deus da graça, Deus da sabedoria, e mesmo que tenha dificuldades, a gente não pode impedir que as dificuldades impeçam a gente de fazer aquilo que é certo, aquilo que Deus nos chama para fazer. Então, o que eu posso te dizer, né? Continue, a gente vai ter um próximo vídeo agora falando de como fazer esse ensino, né? Então, assista o próximo vídeo, continue, não desista, né? Faça educação sexual com seus filhos. Talvez se os seus filhos são um pouquinho mais velhos, eles vão ter uma barreira maior, porque se a criança já ouviu sobre sexo na escola, em outros lugares, com amigos, ou já viu alguma coisa, ela pode gerar isso uma barreira nela. Mas ore a Deus, converse com teus filhos e não deixe de fazer educação sexual. Fale mesmo sobre puberdade, sobre crescimento, sobre as coisas que estão ali na apostila. Eu creio que vai auxiliar muitos pais a saber como conversar sobre isso, e conforme as dúvidas forem surgindo, a apostila vai respondendo essas dúvidas e possíveis dúvidas que vão surgir no futuro. Você vai ter aquele conhecimento para saber lidar com teus filhos, tá bom? Deus abençoe e não deixa de assistir o próximo vídeo, que é como, né, fazer essa educação sexual. Deus abençoe.